começando sempre de trás para frente, lembrando que tem pessoas que apenas nos ouvem e não estão vendo a imagem, né? Para a gente lembrar de citar de quem a gente está falando. Então, começamos com camisa 77, Gabriel Brazão, Quintino do meu coração. Já disse aqui que vive um drama particular, o pai está enfermo. Nenhuma defesa, né, cara? Nenhuma defesa, que entrou, a que foi pro gol entrou. O primeiro gol achei que ele não teve culpa nenhuma, o cara meteu na forquilha, o Savarino. O segundo gol ele teve, para mim, 2 participações, não foi frango, mas 2 falhas. A primeira, ele deu o soco meio fraco para espanar a bola, e a segunda, ele tenta dar um migué no chão, que estava machucado, e aí ele não se posiciona adequadamente para tentar fazer a defesa na finalização do Castilho. E no terceiro gol, o cruzamento na pequena área, o Igor Vinícius falha bizonhamente, mas na pequena área o goleiro tem que sair pelo menos para disputar a bola. Ele não faz isso, Vitor. Então, para mim, ele participou aí, infelizmente para ele, em 2 saídas de gol mal colocado, e eu acho que ele teve participação na derrota do Santos. Não sei qual a tua opinião. Concordo total, né? Eu vejo que ele decaiu esse ano. Problemas extracampo dessa gravidade é muito difícil que não afetem o desempenho do atleta, mas soma-se a isso uma contusão que a gente, pelo menos, não tem informação se está 100% curado ou se ele foi, né, continuou jogando e, de repente, né, não teve o repouso adequado. O Santos vai estar disputando 3 competições e eu vejo que em nenhuma delas tu utilizar o Diógenes é um erro. Ele vai jogar só quando for urgente. Eu acho isso péssimo. Eu acho que o momento do Gabriel Brazão era o momento agora de... Não digo no Campeonato Brasileiro, gente. Define. Copa do Brasil vai o Diógenes, Sul-Americana vai o Diógenes. Qual que é o problema? Se você não confia no Diógenes, por que ele tá no elenco e não trouxe outro goleiro, então? E renovou o contrato esses dias aí, Vitor. Então precisa ter convicção. Agora, final do ano, né, ou melhor, início do ano, é bem provável que tenha um retorno do João Paulo, porque já está sendo dito que João Paulo não foi aprovado pelo Rogério Ceni pela comissão, tanto que contrataram o Léo Vieira pagando multa da Chapecoense, verdade, o goleiro Vitor, mais experiente, verdade. e o João Paulo vai ter o retorno à Vila Belmiro, só que, né, não vai voltar, digamos, pro final da fila, mas se o Diógenes não tiver oportunidades, ele já volta meio que, né, novamente ficando na frente do Diógenes, do que eu não considero justo, porque senão empresta o Diógenes. Não vejo sentido em renovar, em se demonstrar que acredita no atleta e não põe para jogar. E jogar só quando é urgente não é o ideal. E quando ele teve essas oportunidades, ele foi bem. Né? Não quer dizer que ele é melhor ou pior que o Brazão, gente. É que usar a palavra gestão para o Santos é até dolorido, né? Vamos dizer assim, que é um controle do elenco, para não falar gestão, né? Amado. Controle do elenco, gente. Você precisa ter 2 goleiros. Muitos clubes fazem isso e no momento o Santos está precisando. Une o útil ao agradável. O Brazão decaiu muito. O Brazão, o segundo gol ali, Ademir, o Brazão não sofreria em outra situação, em outro momento. Não. Só que ele tá mal, gente. Ele já é cobrado de rebater bola. Ok. A maioria dos goleiros brasileiros estão assim hoje em dia, mas tudo bem. Só que o fato de ele sair menos do que ele saía, que isso mudou. Basta ver que se alguém fizer o levantamento, vai identificar. E ele ter passado a ter impacto negativo nos jogos, porque a maioria das vezes, a absoluta dele era sempre sendo muito utilizado, mas tendo impacto positivo, salvando o Santos de, às vezes, ser mais goleado, ou de, né, ou um empate, ou até mesmo de uma vitória. Agora, no jogo de hoje, por exemplo, né, se fosse o Brazão de um outro momento, talvez a sorte tivesse sido diferente. É responsável tu deixar tudo na cota do goleiro? Não, mas é parte do trabalho dele evitar os Também gols. acho. E toda a bola que foi no gol foi gol, gente. Complicado. Olha aí o Raul. Raul, quem renovou foi o Diógenes, não foi o Brazão, para ficar claro, tá? O Diógenes é quem renovou. Diógenes. Tá bom? Vamos para o próximo, Ademir Quintino. Lateral direito. Falhou no terceiro. Falhou no terceiro gol, Vitor. Tá muito mal colocado. O John Kennedy era dele. E ele não vai. Ele vai meio fofo pra bola, pra não chegar. Falhou absurdamente. Teve também participação direta na derrota do Santos hoje. Não fez uma grande partida. Não estava comprometendo, mas no final comprometeu. Então, pra mim, ele teve participação na derrota do Santos. Nota vermelhíssima. Vermelha, né? 3 e olhe lá. Entendeu? Olha, gente, não teve nenhum passe decisivo. A gente sempre olha, né?
a precisão ou não dos passos no campo ofensivo, defensivo, quantidade Um de cartão bobo. finalizações que não Parecia teve que ele não nenhuma. queria a Bahia, tomou um cartão bobo, Vitor. E ele se pendurou do jogo, né, no momento ainda, né, meio que na primeira parte do jogo, né, não foi muito inteligente realmente. Teve 61 ações com bola, ainda é o melhor lateral direito do Santos, né, ainda é. E a gente vai perceber quando ele estiver ausente, né, que se é ruim com ele, é pior sem ele, né? Essa que é uma questão que é complicada hoje no time do Santos. Deu 2 cruzamentos apenas, né? Eu prefiro quando não é cruzamento, quando o cara chega de fundo e dá um passe. E aí a gente pode até, né, começar, de vez em quando, lembrar dele, de comparar um jogador do Santos com um jogador do time adversário. O Guga, por exemplo, deu 2 assistências e jogou muito melhor do que ele, né? Claro. O Guga que... Ô, Vitor, vamos falar a verdade. O Xavier e o Guga. O Igor Vinícius era a terceira, quarta opção no São Paulo. No Santos é titular. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Nosso compromisso é com a verdade. Refuga o Futebol Clube, Ademir Quintino. É o que sobrou para nós. Na zaga, nosso melhor zagueiro que hoje fez a pior partida para mim. Até você, Veríssimo. Até você, Pelé da zaga. Meu Deus. Falhou para mim 2 gols, hein, Vitor? Segundo e terceiro, tá? Olha, Ademir, na hora que tu fala isso, tu sabe que o Ramos Delgado e tal, os caras sacodem no caixão, né? Não, mas sim, eu tô... Sabe o que é, Vitor? Eu vou tentar explicar. Claro que eu falo mais num sarro do que outra coisa, mas quando eu chamo Pelé da zaga, é porque a zaga do Santos tinha tanto jogador péssimo, horrível. Era Zé Ivaldo, Adonis Fria, que o Lucas Veríssimo perto desses é o Pelé. É o Pelé, tá? É só por isso, entendeu? Mas ele tava hoje, ele tava indeciso pra cacete, tava mal colocado em 2 dos 3 gols. O segundo gol, ele tá mal colocado no gol do Castilho. E no terceiro também não tava tão... Acho que o terceiro foi mais culpa do Igor, não foi tanta dele, mas tava mal colocado também. Eu vou te falar que foi a pior partida dele desde que ele chegou, sem dúvida. Concordo. Ele não tinha tido impacto negativo em nenhum jogo, ao contrário disso. E aí ele provou a minha tese. Olha como eu tô feliz, Ademir. Ademir, vai terminar a live, eu vou direto em algum lugar aqui gastar tudo que eu tenho de razão, Ademir. Vou chegar lá e falar, ó, tô cheio de razão. A mulher vai falar, quanto deu? Vai pagar no Pix? Cartão de crédito, de débito? Eu falo, não, eu trouxe as minhas razões aqui, tô cheio de razão. Não paga nada. Com razão tu não paga nada. Ademir, era nítido que a defesa do Santos melhorou por causa do Veríssimo. E teve um jogo que ele... Aí vai um jogo que ele não joga bem, o Luan Pérez joga ainda pior e o Santos toma 3 gols da forma que tomou. Era a defesa que tinha sido arrumada pelo Cuca ou era o que a gente falou aqui na QTV, que foi a inserção do Veríssimo no time? Tá aprovado, Ademir. Tá aprovado. Tá aprovado. O Cuca melhorou o time? Me diga em quê? Que agora a tese de que melhorou a defesa não tá mais. Porque no ataque, o ataque é pior que com o Vojvoda. Ah, tu queria que continuasse o Vojvoda? Não. Só tô desmentindo quem disse que o Cuca melhorou o time. Pra mim, trocou a bosta pelo cocô. A verdade é essa. Próximo. Meu 14 Luan Pérez. Meu Deus. Mal, inseguro. Não gostei, Vitor. Ai, ai, ai. E no lance aí que tu passou aí dos 8, ele é um dos 8 que tá marcando o goleiro, Vitor. Ele tá marcando a trave ali, a primeira trave. Mas a trave, ela sai do lugar pra ele tá marcando ela? Olha, eu não sei, cara. O Santos já tomou gol do Aragão, né, Ademir, nos anos 70? 82. Será que alguém mostrou esse vídeo e ele ficou achando que... É claro que eu tô brincando com o Santista, né? Até pros mais novos aí, pode procurar que o Santos é... Faz a avaliação do Luan Pérez aí que eu vou fazer um pichi aí, rapidinho. Ah, pensei que tu ia falar que eu vou, que nem o José Wilker, né? Eu segura aí que eu vou cagar. Luan Pérez, olha, o Luan Pérez pra mim ele depende muito do Veríssimo e o Veríssimo no momento em que não vai bem prejudica muito o jogo do Luan Pérez, que oscila, mas que tinha melhorado muito o desempenho, não sei o que vocês acham, mas tinha melhorado muito o desempenho com a chegada do Veríssimo. Os dois fizeram jogos de falar, poxa vida, olha que legal. A zaga agora não precisamos falar nisso, vamos falar de outros assuntos, a zaga está resolvida. E aí, meu Deus do céu. A gente chega numa situação em que, cara, cruzar na área do Santos, há quanto tempo? Gente, vocês lembram a última vez? Vê se vocês me ajudam aí que estão no chat. Qual foi a última vez que cruzar na área do Santos a gente era um pouco mais tranquilo? Vocês lembram?
Tu lembra aí, Marcão, o Geidson, o Fernando, a galera que tá aí no chat, o Terreiro, o Caio Franco, deixa eu ver quem é que tá por aqui na área. Fábio Viana, o Alexandre Pellegrino, o Luciano Fernandes, que é membro, Saci Ambidestro, esse não falta. Carlos Oliveira. Galera, me fala, quando? Vê se vocês lembram. A galera tá colocando 2002. Minha mãe do céu. A primeira coisa que vem na cabeça é as Torres Gêmeas, né, gente? Mas eu já acho que eu já vou mais com o Alexandre ali. Teve um período também com o Dracene, com Durval, né? Dracene e Durval. Tá? Depois de Dracene e Durval, gente, me ajuda aí. Quando o Santos teve uma zaga que fala, pô, tá tranquilo. Depois de Dracene e Durval, gente, vamos lá. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Para a lateral esquerda. Enquanto foi lateral, uma bosta. Quando foi pro meio, que a dele melhorou absurdamente, marcou um golaço. E o Cuquinha, esse argumento não me serve, tá, Cuquinha? Você falou que o Santos tomou o gol de empate porque ficou com 10 homens, porque até na comemoração era perceptível que o Barreal estava com câimbras. Todo time fica com 10 homens em um tempo. Corinthians outro dia jogou contra o Palmeiras com 2 homens a menos e não tomou gol. Então, por favor, esse argumento teu não tem sustentação, zero. Falar que tomou um gol porque ficou com um homem a menos. Para. O nosso camisa 22 Barreal saiu de bestial para genial, porque o gol que ele faz, Ademir. Lindo. Cara, olha, muito, muito, muito bonito, né? Uma calma, né? De um cara que não tem como um cara ser ruim e fazer um gol desse, Ademir. Não. Para quem critica. A questão é de que maneira ele é utilizado. Ele não é lateral esquerdo, gente. Não é lateral esquerdo. Eu sempre te falei a respeito até do Losango, que ele podia ser aquele cara que faz a meia esquerda, ou o segundo volante pela esquerda, como queiram chamar, né? Com um primeiro, né? Muitas vezes eu fiz o capinho e falei, olha, um primeiro volante, mais rápido, que hoje surgiu o Gustavo Henrique, que acabou sendo contratado o Oliva, com um bom tempo de um lado, o Barreal do outro, e o Losango, a ponta do Losango, o Neymar. Mostrei isso várias vezes. Agora teria como fazer a dupla Moisés com o Gabigol, ou o próprio Rony, porque daria velocidade, mas isso sem os atacantes acompanhando a lateral, e o Neymar tendo que fazer uma sombra no primeiro volante adversário. Não é tão complexo isso, Ademir. Só que aí o Barreal, Ademir, ele recebeu uma bola como se fosse um centroavante. Girou legal, hein? Girou legal em cima do James, cara. Cara, ele recebeu uma bola como se fosse um centroavante, cara. E que jogada que ele fez. Então, para mim, né, esse gol era um gol para ser o gol da vitória, né? Um gol da... E depois a gente sabe o que aconteceu, mas é um jogador útil que, se não for titular... Porra, ele foi bem melhor que o Moisés quando foi para a posição lá no meio atacante, né, Vitor? Pelo amor de Deus. Mas é porque tem mais a ver com a característica dele, né, Ademir? Como eu te falei, o Moisés não jogava de ponta que acompanha a lateral, gente. Eu acompanho o Moisés desde o tempo do Concórdia. Concórdia era num 4-4-2 e ele era como se fosse ele um outro atacante, como 2 atacantes. Concórdia, gente, jogando a segunda divisão do Catarinense. E aí ele vai para Ponte Preta, tem toda a sequência dele. No Fortaleza era a linha de 3 zagueiros com um ala. Entendeu? Quem bate com o lateral, na maioria das vezes, é o ala, ele vinha por dentro. Mas aí, né, os jogadores errados, tu queima o atleta. E o Ilharão? Falhou em 2 gols para mim, Vitor. O primeiro gol, quem perde a bola... Quem perde a bola do primeiro gol é ele, quem perde a bola do segundo gol é ele. Ademir, sabe quando tu esquece? A galera vai se identificar que tu esquece um pouco. Hoje em dia não, né? Mais antigamente. Até os carros mais antigos, assim, que tu esquecia o freio de mão. Tu não puxava totalmente o freio de mão, soltava ele todo, ficava um pouquinho, que às vezes até acendia a luz ali no painel, mas o carro anda. Para mim, o Ilharão, ele joga meio que, né? Freio de mão um pouco puxado. Ademir, tem um lance que ele tá voltando para recompor. Sabe, ele não abre o compasso. Eu não tenho na minha memória, na minha cabeça, o Arão dando um pique. Sabe, pique? Abre passada, filho, vamos! Velocidade! Não tem mais isso. E aí, para mim, ele tinha que ser opção do Santos com 3 zagueiros, se fosse o caso e tal. É não tirar o Oliva do time para colocar ele. Né? Não tirar o Oliva do time. Ele tem um bom passe longo, ele pode ser bom na hora que a bola tá parada no jogo aéreo, com a bola em movimento, não, porque ele é lento e ele não fecha espaço. Agora, Ademir, jogador lento hoje no futebol tu custa muito caro taticamente, cara. Muito. O cadenciado não é à toa que o Ganso é reserva. Gente, o cadenciado para tu ter num time, o Santos tem 3. O Santos tem 3. O Santos tem ele, o Gabigol e o Neymar.
Jogador que cadencia, gente, é complicado no encaixe de time tu montar um time assim, né? E tem dois lados de treinador. Ou ele potencializa atleta, ou ele tem o mérito de colocar os melhores entre os 11. E isso o Cuca não está conseguindo fazer. Chegou a vez do 48, Gustavo Henrique, que para mim joga na posição errada. E hoje, para mim, não foi bem. Também achei que não foi bem, falhou no primeiro gol e... Porra, Ademir, tu é incoerente, tu pede tanta base, aí o menino joga e tu critica. Eu acho ele limitado, Vitor, só a marcação. Muito bom na marcação, e só. Quando eu fiz a comparação dele com o Adriano Pagode, né? Vamos lá, vamos pegar só uma informação para citar, né? Para mais uma vez corroborar com o que eu falo, que não é achismo, gente, né? Eu paro às vezes para raciocinar, faço levantamento, ver se eu não quero ser injusto com o garoto, né? Não quero ser injusto com o garoto. Nem eu. Demir, mais um jogo que ele não finaliza. Mais um jogo em que o mapa de calor dele não indica nada com relação a pisar na área. Gente, ele está sendo colocado numa posição para compensar a falta de velocidade do Arão e para ficar tampando espaço ele um bom tempo, porque tem jogadores que não marcam. Gustavo, se for colocado de camisa 5, dentro da limitação que ele tem, mas para utilizar o que ele tem de melhor, que é essa vontade absurda no jogo, tampar espaço, de ser incansável, mas ele não é um cara que tem poder de criação, gente. Ele não tem poder de criação, ele não é um meia, ele não é um segundo volante. É só comparar ele com o Bom Tempo, gente. É muito fácil para qualquer um ter uma mínima noção de ver que tem uma distância enorme entre os dois tecnicamente. Ah, ele é uma porcaria? Não, é uma porcaria. Tem que sempre falar assim hoje em dia, né, Demetrio? Tem que sempre ficar explicando. Só que para mim, ou joga ele ou joga Arão. Mas nenhum dos dois é melhor que o Oliva. Nenhum dos dois é melhor que o Oliva para ser o camisa 5 do Santos. E se na Vila o Santos não conseguir fazer uma dupla de camisa 5 e camisa 8, eu digo simbolicamente, né, gente? Porque ele é camisa 48 e o Bom Tempo camisa 49. Faz uma dupla. Eu já pedi várias vezes, cara, Oliva e Bom Tempo. Vê se vai dar. Só que não adianta o terceiro jogador de meio, o seu Gustavo. Põe então o Barreal nessa função. Sabe, Ademir? Quando o Gabriel Menino voltar, ele pode fazer essa função, porque ele chuta, ele chega. O Gustavo Henrique é só destruição, gente. Ele marca, só que entrega para quem tá mais perto. Carrega a bola, mas não arma. Ter dois volantes que jogam com característica de primeiro volante e depois o salto que dá é depender do Bom Tempo. Carregar a bola, tentar armar para fazer a bola chegar no Neymar. Aí acaba o quê? O time do Santos faz isso pelo lado direito, mas não faz isso pelo lado esquerdo. Eu não concordo e para mim não tá dando certo e vai ter uma hora que ele vai se mancar, cara. Não dá para jogar com dois primeiros volantes, nenhum dos dois que arma, Ademir. Nenhum dos dois arma, nenhum dos dois chuta no gol, nenhum dos dois chega na área. Porra! Tu cria dois blocos, time. Tu faz dois blocos. Tu tem um bloco da frente e um bloco de trás. Me lembro quando o Terreiro aqui lembrou bem. Quando o Rodrigo Fernandes começou a marcar muito aqui no Santos, porra, falaram que o Santos tava com o novo Clodoaldo. Eu parei, né, velho? Eu não entrei nessa, óbvio. Ah, pelo amor, eu falei que pra mim, é o novo Adriano Pagode e pra mim tem muito mérito, hein? O Adriano Pagode é um dos caras que tem mérito no tricampeonato. Ele lembra o Paulo Almeida também, viu, Vitor? Tu deve ter visto o Paulo Almeida jogar, ele lembra também? Eu acho que mais o Adriano. O Paulo Almeida também era mais posicional, não era rápido, né, Demir? Era mais devagar, né? Eu acho que ele é mais formiguinha, ele é mais parecido com o Adriano Pagode, Ademir, sabe? O Paulo Almeida já era mais truculento, era mais do choque, né? Enfim, meu Deus do céu. Farinha, um abraço para ti. O Farinha se incomoda e fica discutindo com o pessoal. Ele mandou aqui o negócio do Neymar. Farinha, larga a mão, cara. Porra, tu vai ficar discutindo com o pessoal no Twitter, cara, agora, nessa hora, nesse momento da sua vida, né? Eu falei do Recoleta, né? Larga a mão, pô. Tá na tela nosso jogador que vai ser vendido no final do ano, Gabriel Bom Tempo, camisa 40. Fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Depois caiu junto com o time, Vitor. Não sei qual a tua opinião, mas o primeiro tempo dele foi muito bom. Muito bom mesmo. O segundo tempo já não teve mesmo tipo de apresentação. Também acho. Foi substituído. Primeiro tempo, se eu tivesse que escolher alguém do Santos como melhor do Santos no primeiro tempo, foi esse rapaz. Sim. Concordo total. E porque ele faz um diferente que os outros dois não fazem, né? Ele consegue carregar a bola, ele consegue dar um drible. Cara, o passe que ele dá pro Gabigol fazer o gol e detalhe, Vitor. Aquele lance, sai o gol, ia ser bonito, né? De mostrar pro mundo o gol do ele,
O Bom Tempo, ainda bem que parece que tu entendeu. Tu não é craque. Tu é arroz com feijão bem temperado. Isso tu sabe fazer. Tu não inventou como tu quis inventar no meio de semana aí, quando tu recoleta, dando toquinho de chaleira. Muito Sabe? cheio de balanço, né? Hoje não. Hoje você foi mais objetivo e aí tu vai bem. Tu não é craque. Craque tu não é e tu nunca vai ser. Vai ter bom jogador. E é isso aí. Primeiro tempo maravilhoso, segundo tempo caiu junto com o time. Não, segundo tempo não rolou, né? Teve aquele passe decisivo, né? Que é considerado a grande chance criada, aquela pro Gabigol. Como eu falei, se sai o gol, roda o mundo, né? Acertou 94% dos passes e 89% no campo do adversário, tá? Que é importante fazer essa diferenciação. No ataque, ele deu 19 passes e acertou 17, que é um bom número. Finalizou uma vez, né? E teve chute bloqueado. Então, cabeceio até, né? E para mim, eu vejo que ele é o outro que no Los Angeles vai render bem mais, na minha visão, do que aberto. Que as melhores jogadas dele não faz aberto, é quando ele afunila, né? Para abrir o corredor para o Igor Vinícius. E no próximo jogo não estará presente, Quintino. Chegou a vez de Moisés 21, que não abriu os mares. Eu vou limitar a um comentário só. Me lembrou o Gasparzinho, o fantasminha camarada. Estupidamente sumido no jogo, é isso. Merecidamente foi substituído. Eu vou mais uma vez citar, né? Não jogou bem, mas é mal escalado, mal utilizado. Quem viu ele jogar quando ele foi bem, não foi jogando nessa posição. Só que o seu descontrata o jogador que é de um perfil, ele vai atrás, eu não sei, tá? Estou supondo que analisaram, que assistiram, que viram, tem tudo a ver com o Vojvoda. E quando o cara veio, estão colocando ele numa outra função. Ele não vai. Gente, ele ir pro sacrifício para acompanhar lateral, então põe o Rony. E deixa ele para entrar no final do jogo, Ademir. Põe o Rony ia ficar marcando o Guga que nem um louco, não ia fazer nada na frente, ia ficar só marcando, que nem um louco. Aí no segundo tempo tu põe o Moisés. Porque como tu falou, ele iniciou o jogo, só que, cara, ele não é o cara de marcar o lateral. Ele não é o Guilherme, ele não é o Rony, ele não tem essa característica. E o Guga deitou no primeiro tempo, apesar de ele ter dado as assistências no segundo, mas o Guga deitou nas costas dele, Vitor. Mas e agora, cara? Os caras pegam... Aliás, ele começa ao lado do Gabriel, lá na frente. Aí depois há uma inversão. Passa o Neymar lá pra frente e ele como uma espécie de quarto homem do meio campo. Foi mal nas duas. Então, o João Gabriel, para ele ser segundo atacante, bastava ser um losango, aí podia ser ele junto com o Gabigol. O mesmo time de hoje, tu forma um losango. Desenha aí no guardanapo, aí no papel, que tu vai entender. Procura primeiro ver o que é o losango na geometria aí, para não confundir. Tá? Imagina um diamante, tá bom? E aí tu vai ver que o diamante tem a ponta de baixo e a ponta de cima. Aí tu coloca o primeiro volante numa ponta, o Neymar na outra. Aí tu põe um bom tempo. O Gustavo Henrique, no caso hoje, né? Que eu preferia que fosse um cara que nem o Barreal. E 2 na frente. Tá feito. Beleza? É isso, meu querido. O próximo é ele, Ademir Quintino. No camisa 10, que saiu coçando os 2 ouvidos ao mesmo tempo. Aí é foda. Cara, Quintino. Eu vou usar um termo aqui que foi o Vitor que me ensinou. Menos é mais. Que pariu. Sai calado, né, Ademir? Pra falar alguma coisa que não condiz com a realidade, é melhor não falar, né, cara? E sobre a participação dele, bem discreta no jogo. Melhorou fisicamente, mas a participação dele bem discreta. A relação custo-benefício não é das melhores, Vitor. Eu digo tecnicamente, né? Porque ele tem um salário no mercado bem acima, mas ele não produz bem acima tecnicamente para ter esse salário bem acima. É isso. Quantas finalizações? Acho que uma só, né? Quantas finalizações ele teve no jogo, gente? Eu lembro de uma. Se teve outra, eu não lembro. Isso já diz muito. Porque se tem uma coisa que ele é chuta-chuta, né? Sim. Sempre bate a própria meta de 3, 5, 4. E inexplicavelmente tocou uma bola que era para finalizar pro Roleza. Inexplicável. O meio campo do Santos, da maneira que é formado, não é bom para ele e nem pro time, tá? E quando eu falo para ele, é porque quem é o principal meia que pode articular e fazer algo no time do Santos, dar um passe e tal, né? Não digo nem um meia atacante, né? Vamos colocar ele como o 4º jogador do meio campo. Porque é ele, vai ser quem?
Né? A torcida não aceita o Rolês e o Rolês não faz por onde merecer, que era para ser ele. Porque esse time deveria ser, na teoria, o time seria o Roleiser fazendo a função do 10, ele e o Gabigol na frente. Concordo. Só que aí é 3 caras que não marcam, né? Esquece. Mais o Arão ali. Aí, amigo, aí realmente. Ai. Mas enfim, eu acho que tem coisa assim, Ademir, sabe, que, como tu falou, né? Tem hora que dá para tu ser o destaque, né? Porra, tu foi bem, tu fez gol e tal. Agora, cara, mesmo no outro jogo em que iriam falar que ele estava melhor fisicamente, ele trata de cagar na saída. E hoje ele faz a mesma coisa, cara. Mas eu já tô farto disso e, sinceramente, é a mesma coisa para mim do Igor Vinícius, cara. Tá ruim com ele, vai ser pior sem ele. Mas que, sinceramente, essa relação aí de que um entra com... É a relação cara-cu, né, Ademir? E tu sabe que o Santos não entra com a cara, né? Tu sabe. E o outro E entra aí, com uma né? vogal e uma consoante. E a gente tem que ouvir pessoa dizer que ele faz mais pelo... Se ele, olha, eu só vou falar isso uma vez. Se ele fizesse mais pelo clube do que estão dizendo, ele não cobraria esse valor na justiça e não colocaria o CT da Vila. Para que ele quer o CT? Se ele ama o Santos. Para que ele quer o CT para ele? Para quê? Foi ele, foi o pai, Vitor. Foi o pai. Foi o pai. Ademir, para. Para. Neymar o pai dele que é dono da empresa? O Neymar tá evacuando aí para as tratativas. É o pai que faz tudo. Tá. Então ele deveria se envolver, porque é o nome dele que está em jogo, não é o do pai. Quem é o ídolo, quem é que fica na história, quem é xingado, não é o pai. É ele. Então, se com essa idade ele é um menino Ney, que não pode chegar e falar, pera um pouquinho, CT do Santos, não. CT do Santos, eu não preciso disso. Agora, vem com esse papo, a galera vinha aí falar de, não, mas ele deixou de receber para pagar. Como ele vai estar cobrando na justiça, vai receber de qualquer jeito. Que porra de papo é esse? Dá licença, porra. Eu não amenizo, não. Vai pra puta que pariu isso aí. Saco cheio isso aí. Aí vou coçar o ouvido, os dois ao mesmo tempo. Ô, meu, cresce, velho. Deus do céu. Daqui a pouco é o filho que dá lição de moral. Cresce. Tá louco. Tá maluco. Gabigol na tela. Perdeu um gol que não pode perder, Vitor. Futebol não tolera desaforo. Ontem, comprei um pedacinho do jogo do Vasco contra o São Paulo. Tava 1-0 pro São Paulo. O Caleri, que eu acho bom jogador, tá? Não tô criticando o Caleri, não. Perdeu um gol incrível. O São Paulo ia meter 2-0. Sabe quando terminou o jogo? 2-1 pro Vasco. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o Gabriel, se faz 2-0, a chance do Santos na partida seria muito maior. Mas muito maior mesmo. E ele tava de frente. 7,15 metros, apenas o goleiro Fábio. E ele tomou a decisão errada, chutando pra fora. Deu um gol e deu uma assistência. Tá bom. Eu acho que futebol não é só número. É número também. Não é só número, cara. Mas... cada um interpreta como quiser. Eu não gostei do jogo dele hoje, apesar do gol e da assistência. Eu acho que ele pode render muito mais e não pode perder um gol que ele perdeu, Vitor, na minha opinião. Mas eu não coloco ele, por exemplo, na análise, eu coloco ele bem acima do Neymar no jogo de hoje. Não, mas não. Ele foi muito mais participativo, Vitor. Muito mais participativo. A relevância dele pro jogo, querendo ou não, concordo. Assim, ó. Concordo. O centroavante hoje, no futebol brasileiro, hoje, que tem 2 chances e faz uma, não dá para... Eu, por exemplo, não vou pesar muito na crítica. Eu sempre vou naquela. O centroavante está participativo, ele busca a bola, isso e aquilo. Criaram chance, ele perdeu o gol. Ele perdeu um e fez o outro. Que não foi um passe do Neymar. Ele foi esperto na jogada. O jogador desarma o Freitas, desarma o Neymar e o Gabigol foi esperto na jogada. Mérito do Neymar naquela jogada. E o Arão que roubou a bola, para ser justo. Agora, Ademir, sabe o que é? Eu acho que a gente, me incluo, todo mundo, né? Ainda espera que ele faça mais do que isso. Só que ele não é. Eu acho que o que ele fez hoje, sinceramente, porque o Santos tem hoje. Não dá para tu, por exemplo, no caso do Gabigol, como é que tu tira o Gabigol do time, por exemplo? Vai ser isso, gente. Se ele puder não fazer quase muito, não ter uma participação enorme, mas dar um passe que ele deu lá pro Barreal e principalmente ter feito o gol, para mim tá bom. Sendo bem franco, Ademir. Porque assim, se eu for exigir mais do que isso dele, ele ganha muito e tal, cara, eu vou exigir o quanto do Neymar, vou exigir o quanto de outros caras. Ele fez um gol e deu uma assistência, para mim é outra coisa, tá, gente? Eu também acho, viu, Vitor? Aqui não foi uma assistência. O Barreal deu assistência para ele mesmo na hora que ele gira. Não é verdade? Coisa. Tem gente que considera escanteio assistência. Esquece. Procura saber de onde vem a origem da assistência, do basquete. Assistência é quando deixa o cara em condição de fazer o gol. O Barreal é que deixou ele mesmo em condição de fazer o gol. É isso aí. É isso aí.
Na hora que ele passa pelo primeiro. Mas foi um bom passe. Ele saiu da dele, um cara entrou no espaço e ele deu pro cara. É pouco pelo que a gente sabe que ele pode dar? Não sei se no caso é pouco, mas eu acho que ele pode fazer mais. Também acho que pode. Agora, Ademir, é a mesma coisa do Igor Vinícius. A gente vai reclamar do Igor Vinícius, tá? Se não joga o Igor Vinícius, joga quem? Se não joga o Gabigol, joga quem, Ademir? Lautaro. Vai jogar o Lautaro? Então, meu amigo, nem Mato Grosso. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, porque não tem jeito, cara. É com ele que vai. E que se ele fizer isso que ele fez hoje, todo o jogo, porra, ele tá dando uma contribuição enorme perante o que o Santos tá conseguindo fazer. Porque, sinceramente, bicho, eu não consigo achar o Santos conseguindo contratar um centroavante que vá conseguir fazer, sabe, esses gols. O Santos teve outros centroavantes aí, últimos aí, que Deus me livre. O Wendel Silva, hein? Um abraço para o Alexandre Galo. Nossa. Aí o lateral. Começou as substituições, hein, Ademir? Foi melhor do que o Barreal na lateral, Vitor. Se não fez um primor de partida, estancou o problema ali. Pelo lado. Tava um corredor. Diminuiu o Fluminense por ali. Né? Teve até algumas jogadas que saíram por ali, mas a culpa não foi dele, não. Precisa amadurecer, né, Vitor? É bom jogador, mas precisa amadurecer. Gente, esse menino nasceu em 2008. Eu não sei o ano que vocês nasceram aí. Mas, cara, ele nasceu em 2008. Ele já fez 18 anos, tá? Não é que ele vai fazer 19, não. E sabe o que, Ademir? Ele é um cara que joga no Sub-20 desde 2024. Só que ele não fez muitos jogos no Sub... Ademir, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas coisas que são etapas que o jogador tem que cumprir. Eu fui olhar a quantidade de jogos que ele fez pelo Sub-20, eu me assustei um pouco, Ademir. Eu me assustei um pouco. Ele fez, Ademir, eu vou te falar aqui para não falar errado, eu peguei, abri até de novo o sistema, porque eu não confio mais na minha memória faz tempo. Em 2023, ele era sub-15. Lógico. Se há 3 anos atrás, ele tinha 15 anos, certo? Aí, em 2024, ele jogou 23 jogos pelo sub-17, 4 jogos pelo sub-20 e 2 jogos pelo sub-23, que tu sabe quais são. Aí, o ano passado, ele fez 23 jogos. Ano passado, gente, ele fez 23 jogos pelo sub-17 e 2 jogos pelo sub-20. Então, vamos considerar que ele fez pelo sub-20 6 jogos. Aí, esse ano, ele fez 7 jogos pelo sub-20. Ademir, esse garoto, por mais que ele possa ser bom, e isso e aquilo, Ademir, você acha coerente um time formar um atleta que no sub-20 ele fez 4, 6, 13 jogos? Você acha que é coerente o Santos? Ele é um supra-sumo, ele é um Rodrigo, né? É como lá no basquete, um Kobe Bryant para queimar etapas. Não, é feito na urgência, gente. É feito da maneira errada. E vai ter gente xingando ele, xingando Lira. Gente, esse menino, ano passado, ele fez mais jogos pelo ele fez 23 jogos pelo sub-17. E pelo sub-20 ele fez 2 ano passado. E esse menino está sendo colocado numa situação dessa. E aí tem pessoas que não conseguem ponderar em torno disso, o quanto isso pesa. Um menino de 18 anos que tem tudo para ser um bom jogador e que ainda os caras ainda falam publicamente, cara, ele tá nervoso e tal. Tu acha que é isso que é coisa que se fala e que o menino tá passando por uma situação dessa de afogadilho, Ademir? Porra, não é assim que se forma atleta, gente. Não é assim que se forma atleta. Eu posso afirmar para vocês que um garoto que jogou 13 jogos pelo sub-20, olha, é muito raro os casos do atleta que está pronto ou que vai prosperar. Pronto nenhum vai estar. Agora, que vai prosperar com essa quantidade de jogo no sub-20 e ser alçado ao profissional. Precisa ter um pouco mais de cuidado, Ademir. Mas, enfim. 19 Lautaro na tela, Ademir. Se eu bebesse, agora era a hora da cachaça. As tomadas de decisão da comissão técnica diz muito do Santos, né? Desculpa, gente. O Cuca tá melhor com o antecessor. Uma comissão técnica que tem o Lautaro como primeira opção, desculpa, pra mim não serve. Pra mim não serve. O Lautaro ser a primeira opção pra entrar no Santos, aí eu parei. Virou o 12º jogador do Cuca. Para tudo! Beleza. Para tudo! Para tudo! Então pra que a direção vinha aí colocar o presidente com 3 moleques da base aí pra comemorar que renovou com os moleques da base se não dão oportunidades pra eles? Tá comemorando a renovação do Robson Júnior pra quê se não... Se o Lautaro tá na frente dele?
Não, me desculpa. A comissão técnica também tem o dedo dela na derrota hoje, quando toma decisões como essa aí de Lautaro Dias. Pronto, falei. Ademir Quintino, a galera pode ajudar. Quantos minutos foi o jogo até os... teve 7 minutos de acréscimo, foi isso? 52. 6. 7 minutos de acréscimo. Ele entrou os 61. Ele teve, então, 36 minutos em campo. Sabe quantas vezes ele chutou no gol, Ademir? Nenhuma. Agora vamos falar de outra coisa. Vamos buscar alguma coisa que ele tenha feito no jogo. Sabe quantos passes ele deu, Ademir, no jogo? Em 36 minutos, 8. E ele errou 4. Ademir, ele entrou, jogou 36 minutos, deu 8 passes e errou 4. E o próximo jogo ele vai entrar de novo. Certeza. Meu Deus do céu, ele tentou dar 5 passes no ataque, Ademir, acertou 2. É brincadeira, Ademir? É brincadeira isso, cara. Eu queria entender, mas vai chegar na... Tá a foto do Cuca, né, gente? Mas vai chegar na hora do treinador que eu tenho uma pergunta aí para ver se alguém no chat consegue raciocinar junto com a gente. Chegou a vez do 32 Rolaser. Na tela, Quintino. Entrou aos 81 minutos, jogou... Sabe jogar, mas... 15 minutos. Porra, 15, abriu o meio campo todo, abriu o meio campo. Foi meu kamikaze aí, o irmão do Cuca. Teve uma chance lá que o Neymar botou ele na cara do gol, desperdiçou. Tá devendo e muito esse rapaz aí, Vitor. Esse aí o Santos tomou um prejuízo desgraçado. É. O passe dele pro Neymar aí sim teria sido uma assistência, viu, gente? Para quem não entendeu direito sobre assistência, é tu deixar o cara em plena condição de fazer o gol, mas não fez. Eu acho que é mais um jogador que vai ser engolido no processo, né? E ele joga com, assim como o Tassiano, que é o próximo a ser analisado, joga com o número do valor nas costas dele, né? E é claro que ele teria que dar muito mais resultado do que ele vem dando, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho a sensação com esse atleta de que já tive com outros jogadores, que é o tipo de jogador que quando sair do Santos for para outro time, os santistas vão falar, porra, é o mesmo cara? E talvez, né, num time, não sei se de menor pressão, ou, né, talvez sendo colocado como jogando em outra situação, mas no Santos realmente, né, e não adianta emprestar pagando salário, né, Demir? Chegar no meio do ano alguém se interessar, tem que pagar pelo empréstimo. Porque o Santos não vai atrás Santos de alguém, paga 1 milhão do 1 milhão e 300 que o Tiquinho recebe. 300 é o Mirassol. O Santos paga o salário todo do fantástico Bilal. Lá pro time de Portugal. Então do Santos eu não duvido nada. E aí o Tassiano não deu passe, não fez nada, né, Demir? Aí não, nem Frá, nem Fru, não tem nem o que comentar sobre ele. E agora chega o Cuca, né? Tá a foto do Cuca, gente, mas o Cuca tava suspenso, mas é ele que arma o time, né? Os caras conseguem hoje em dia se comunicar pelo rádio, pelo relógio, por tudo. Né? Então, é ele, o treinador é ele, tá? Não vou colocar a foto do irmão dele. Concordo contigo. Concordo, gênero, número e grau. Eu queria fazer uma pergunta para ti. Você Tu acha que é admissível você tá perdendo o jogo e tu morrer com uma substituição a fazer? Não acho. E você tinha atacante no banco. Mas eles não iam resolver nada. Se exploda, você tem que tentar. Cara, sério mesmo. Então não leva pro banco, porra. Tu terminar o jogo com uma substituição a fazer perdendo em casa é um erro, assim, sabe, Ademir? Do coordenador técnico chamar o treinador da base e falar, você sabe que não é pra você fazer isso, né? Você sabe que o ideal não é esse. Mas tu vai falar isso pra um cara que tem 800 anos aí na bola, Ademir? Aí imagina os caras que estão no banco, eles olham pra cara do outro e falam, porra, nós estamos pior que merda, hein? Porra, num jogo desse, nem no momento desse coloca a gente. Mas nem que fosse, Ademir, para dar um gás a mais. Porque o Santos estava... Se o Santos no primeiro tempo terminou com a língua no queixo, porque o Santos toma um gol aos 86. Depois teve mais 11 minutos, gente. Mais 11 minutos. Por que não colocou mais um jogador? Ficou no banco sem entrar o João Schmidt, que não ia mudar nada na hora do Brasil, o Oliva, o Zé Rafael, o Miguelito, o Robinho Júnior, o Adonis Frias, o Mike e o Diógenes.
Eu acho que dá para colocar, por exemplo, um Miguelito que fosse, né? De repente o Robinho cavava uma falta. Não, gente, qualquer coisa, cara. Tu não pode se contentar e falar, não, eu vou continuar assim porque tá tudo bem. Não tava tudo bem, pô. Não tava tudo bem. O Santos tá perdendo o jogo e teve 11 minutos para jogar, pô. Ah, cara. Sério mesmo, ó. Vamos pra interação, Vitor. Já estamos com quase 2 horas e nem começamos a interação. Que esse ano acabe, viu, Ademir? Nós estamos só em abril, só para te falar, hein? E outra coisa, trocou muito tarde os jogadores hoje, faltava 10 minutos, o time com a língua para fora e demorou para trocar os jogadores, viu? Pois é. Ô Cuca, o Miguelito não podia jogar hoje. Você não queria o Robinho? O Miguelito não podia? Tá bom, obrigado.